Santo, santo, santo é o nome do Senhor. Mais uma vez, eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Motivo de muita alegria, nós podemos estar na casa do Pai, mais esta noite, mais este dia, para juntos podermos adorar e exaltar o nome do Senhor. Glória a Deus. Abra comigo, na verdade a minha Bíblia já está aberta, mas abra a tua aí, eu acompanhe ali no telão. O Evangelho de Jesus, segundo escreveu o Dr. Lucas, ou São Lucas, né? Ou somente Lucas, capítulo de número 7, a partir do versículo número 11. Uma história muito conhecida, mas Deus quer falar aos nossos corações esta noite. Como já tem falado aos nossos corações, Ele continuará falando para a glória de Deus Pai. Amém? Lucas 7:11. A história da viúva de Naim, ou o filho da viúva de Naim. E aconteceu, poucos dias depois, ir ele à cidade chamada Naim. Ele quem? Jesus. E com ele iam muitos dos seus discípulos, e uma grande multidão o seguia. Versículo 12. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que já era viúva, e com ela ia também uma grande multidão que vinha da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife ou o caixão, e os que levaram pararam. E disse Jesus: jovem, te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar. E entregou a sua mãe. E de todos se apoderou o temor. E glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Jesus estava em Cafarnaum, a aproximadamente 50 quilômetros desta cidade, ou desse distrito, ou dessa, era uma vila, melhor dizendo, chamada Naim. Às vezes nós falamos a viúva de Naim, alguns pensam que o marido dela chamava-se Naim, mas não, é a viúva da cidade chamada Naim, ou do lugar, do vilarejo, né, chamado Naim. Mas enfim, este foi um dos primeiros milagres, um dos primeiros 35 milagres que Jesus fez na terra, em seus 3 anos de ministério. Mas foi o primeiro milagre de ressurreição, ou de ressuscitar alguém. O primeiro milagre que Jesus fez de ressuscitação, ou trazer alguém à vida novamente,
este jovem, filho desta mulher, que já era viúva da cidade de Naém. O segundo foi a filha de Jairo. E o terceiro milagre de Jesus a respeito de ressurreição foi Lázaro. Jesus o ressuscitou após 4 dias da sua morte. Mas é interessante, sabe aquele ditado que diz que a esperança ela é a última que morre? Todos nós já escutamos isso. Fica cá, não tem problema, de que, para aquilo. A esperança é a última que morre. Mas eu venho te dizer uma coisa: para esta mulher, a esperança que ela tinha na vida tinha acabado de morrer. Então nós logo entendemos que esse ditado, que esse provérbio não é verdadeiro. Pois se a esperança é a última que morre, humanamente falando, pois é um ditado humano, se a esperança é a última que morre, conforme esse ditado, isso não aconteceu de verdade na vida desta mulher, pois a única esperança que ela tinha, havia morrido. Mas por que eu te digo que a única esperança desta mulher havia morrido? Pelo seguinte: naquele tempo, na cultura daquele povo, era assim, que toda mulher sonhava em casar com um bom homem. Não é nem um belo homem, mas um bom homem, um homem de boa fama, de um bom caráter, uma mulher séria, verdadeira, que queria fazer da sua vida uma boa história e fazer uma história contínua na sua descendência. Ela sonhava com isso. Na verdade, qual a mulher que não sonha? É uma mulher de uma sã consciência, que tem uma família boa, uma índole boa. Uma mulher que não sonha em casar com um bom homem. Infelizmente, muitos de nós, não só as mulheres, mas também os homens, querem casar com mulheres, as mulheres casar com os homens e os homens com as mulheres, não somente de boa conduta ou de boa fama, mas muitos de nós queremos ou sonhamos casar com uma mulher de boa aparência, ou a mulher, porque é um homem de boa aparência. E isso não tem que estar em primeiro lugar na nossa escolha. Eu tive sorte. Deus me deu uma esposa de uma boa índole, uma boa família e de boa aparência. Quase pensar. Mas é assim. Tem gente que tem sorte, que nem eu, não merecia, mas fazer o quê? Mas eu acredito que todos aqueles que estão casados com as suas esposas, né, que são de boas índoles, de boa família, têm essa visão dela. E assim as esposas têm essa visão dos seus maridos. Se não tenham, pelo amor de Deus, façam a ter. Por favor. Eu sei que é difícil. Às vezes a mulher acorda, descabelada, o homem com bafo, né? Não está tão cheiroso, a mulher não está tão cheirosa, aquele calor de noite, ela não tem ar-condicionado, e acorda já querendo, vai tomar banho, miserável. Mas que nós venhamos ter essa fé, que nós possamos viver essa vida com as nossas esposas, com nossos esposos, maridos e esposas. Mas a esperança dessa mulher, ela acaba de morrer. Pois veja bem, ela tinha um marido bom, um marido trabalhador, mas a palavra de Deus diz que ela era viúva. E naquele tempo,
com a facilidade que temos aí no sistema mundial. Já não é fácil uma viúva viver em todos os âmbitos da sua vida. Imagine naquele tempo. A mulher viúva, ela era olhada e discriminada. Por isso que vários versículos de Gênesis e Apocalipse, a Bíblia vai dizer que nós temos que cuidar, que zelar, que prezar, ou ter um cuidado com as viúvas e com os órfãos. De Gênesis e Apocalipse. Tem várias histórias, vários versículos, porque Deus já sabe dessa, acepção que as pessoas fazem, ou faziam muito mais naquele tempo. Aí a única esperança dessa mulher era esses jovens, o teu único filho, que a Bíblia fala, o único filho. Qual que era a esperança daquela mulher? A viúva de Naim, não sei o nome dela, mas qual que era a esperança? Que o filho dela viesse se casar com uma boa mulher, ter um bom emprego talvez, uma boa renda, uma boa história, para que ela viesse ter uma continuação na sua vida, na sua descendência, porque o filho dela iria se casar com uma boa mulher, aquela mulher iria dar filhos e para ele, e netos para sua mãe, e assim por diante, ia continuar uma descendência. Mas o pior acontece, essa esperança que ela tinha em sua mão, ela vai embora. E agora, o que fazer quando a nossa única esperança nós a encontramos morta? Não tem mais esperança. Para esse problema não tem mais esperança. Olha, o meu marido não tem mais esperança, não tenho mais esperança na vida dele. Para o meu filho não tenho mais esperança. Para minha esposa não tenho mais esperança. Na minha vida financeira não tenho mais esperança. Na minha vida profissional não tenho mais esperança. Porque olha onde eu moro, olha a sociedade a qual eu convivo. Eles são, e sim, eles são assados. São homens e mulheres julgadores que oprimem, que deprimem a sociedade. E essa mulher se encontra nessa situação. De duas uma. Ou ela seria vendida, ou até mesmo doada como escrava, para poder trabalhar e ter alimento, ou ela ia viver se ela não tivesse parentes, ninguém, amigos, primos, ou outro tipo de parentela que a Bíblia não relata que ela tem, mas relata que existiam muitas pessoas que estavam ao redor dela. Mas essas pessoas eram de comum. Naquele tempo era comum que quando uma pessoa morria, quando estava no cortejo, não tem como a gente ver morre assim a pessoa, aí saem os carros, né, tudo enfileiradinho, vai o carro do falecido na frente, carregando o morto, tem aquele monte de carro, né, vai para o cemitério. Naquele tempo não era diferente, só que eles iam a pé. E era tão interessante a história das pessoas que morriam, eles levavam tão a sério, sabe o que eles faziam? Quando estava passando um cortejo por aqui, ó, todas as pessoas que estavam na rua também acompanhavam, mesmo sendo parentes, conhecidos ou não. Já pensou? Como que ia ficar essas ruas da nossa cidade hoje? O carro passa ou um cortejo, eu também não entrava na fila e ia. Por isso que a Bíblia diz que havia uma multidão com aquela mulher. Não era simplesmente pessoas que amavam ela, mas por conta de uma cultura daquela época. Sem contar as carpideiras, que eram pessoas que eram pagas para chorar em velórios. Hoje ainda existe. Existe uma mulher brasileira muito famosa, que ela é paga para chorar nos velórios dos chefões que morrem. No mundo inteiro existe isso. Então também existiam esses tipos de pessoas neste velório. Mas essa mulher, sozinha, agora desamparada, e a tua única esperança a abandona. Já pensou? A tristeza que esta mulher passa a viver, a morte do marido e agora a morte do filho, a sua única esperança. Mas
que aquele que muda cenários, aquele que muda história, aquele que muda situação, aquele que tira do montouro e traz para o lugar de destaque, aquele que arranca da cidade esquecida, lá de Joquebed, lá da, onde é a cidade lá, dos esquecidos? Lodebar, onde estava lá o irmão, filho de Saul, irmão de Jonas. Estava lá, esquecido lá. Mal sabia ela que aquele que traz a esperança de volta estava prestes a cruzar o caminho que ela estava seguindo. E é interessante naquele tempo, e hoje também, hoje é mais difícil, né? É mais assim em cidades bem pequenas que não tem como crescer. Porque veja bem, aqui é a nossa cidade aqui mesmo onde nós moramos, né? Estrela do Norte. Onde que é o cemitério? Fora da cidade, certo? Isso aí não é de hoje, é desde a antiguidade. Os mortos eram velados na cidade, porém os seus corpos não eram enterrados dentro da cidade, dentro da vila, no vilarejo onde eles moravam. Hoje já não, né? Hoje o cemitério está lá fora da cidade, mas já tem um novo bairro na frente, daí começa a crescer e quando vai ver o cemitério está no centro da cidade, claro. Né? A gente vê Prudente era o cemitério, não, beirando a rodovia. Hoje tem mais casas depois da rodovia que antes quase. Então a gente vai vendo essas culturas vão sendo quebradas. Um pouco por conta do mundo capitalista, né? E assim a cidade tem que crescer, e aí, enfim, por N coisas. Então aquela mulher estava saindo da cidade para enterrar o seu filho fora da cidade, como era de costume. Mas quem está passando? Jesus, e também com uma grande multidão. Mas qual era a cultura daquele povo? Quando estavam passando ali pelo cortejo, qual era a cultura? Todos aqueles que se encontravam no caminho se misturavam com aquelas pessoas e continuavam o cortejo. Vamos enterrar o morto, certo? Aqui não. Aqui nós encontramos alguém que, quando tem um encontro verdadeiro com ele não faz com que a tua vida continue sendo a mesma, ou da mesma forma. Ele muda a história da sua vida. Pode ser a cultura, pode ser o jeito, pode ser um costume. Jesus muda. Olha o que Jesus, olha o versículo número 13. Volta lá, Mateus, por favor. Versículo número 13. E vendo-a o Senhor, quer dizer, o Senhor Jesus viu a situação daquela mulher, e a palavra diz, moveu-se de íntima compaixão. Quer dizer, ele teve uma emoção muito forte por aquilo que estava acontecendo. Ele se emocionou ao ver aquele cortejo, e a palavra de Deus vai dizer que o povo para. Olha só, aquilo que era de costume, continuar andando, continuar fazendo, vamos para o enterro, vamos colocar esse morto no caixão, ou na sepultura, vamos. Não, Jesus chegou, a história parou. Mas não era costume? Era. Tem um costume. Jesus pode mudar o seu costume. Jesus pode mudar a tua história. A minha esperança acabou, não tem mais. Essa cidade não tem emprego para mim. Ele tem. Eu perdi as minhas esperanças. Eu quero te alertar que hoje Jesus está na tua vida. E se você está falando que a tua esperança acabou, nesta noite Ele pode trazer ou fazer com que a tua esperança ela reviva novamente. Aquilo que estava morto, Jesus ressuscitou. A esperança irá voltar.
Temos que crer. A palavra de Deus diz nesse versículo que Jesus teve compaixão dela e disse: não chores. Olha lá, meu irmão. Jesus está de brincadeira comigo, né? Quer dizer, a mulher viúva morre, a sua única esperança de ter uma continuação de vida, ou uma vida contínua, uma descendência, ela está ali dentro do caixão, e esse cara chega em mim e fala: não chores. Essa mulher, sabe o que ela foi ter falado para Jesus? Dá licença, eu preciso continuar a minha vida. É o que muitos dizem. Jesus quer saber de você não. Dá licença, sai da minha frente. Olha, eu não quero saber se você pode mudar a história. Eu não quero saber se você vai trazer a minha esperança de volta. Não, dá licença que eu preciso continuar a minha vida. Eu preciso continuar a fazer, a escrever a minha história como ela está sendo. Mesmo que para mim a minha única esperança é ser escravo do mundo, é ser escravo do diabo. Quantos Deus não salva da morte, não livra da morte, não livra do cativeiro e continuam pensando ou tentando viver sem a presença de Deus? Essa mulher poderia ter falado isso. Dá licença, por favor. O Senhor não sabe do meu sofrimento. O Senhor não conhece a minha vida. O Senhor não conhece a minha história. Na verdade, o Senhor não sabe nem quem eu sou. Tu és um andarilho que vem andando todo sujo, com esse bando de gente. Sai da minha frente. Eu poderia ter falado isso, mas não. No grego a palavra se moveu-se de íntima compaixão, não chores, vai dizer que Jesus teve pena daquela mulher. Pode até parecer que Jesus não conhece a nossa história. Pode até parecer que Jesus continua sendo um andarilho, um qualquer que vem trazer uma mensagem de vida, de esperança para nós. Mas ei, Jesus, Ele olha para nós com pena, porque Ele sabe que Ele é o único que pode mudar a história das nossas vidas. E quando Ele diz isso para aquela mulher, Ele simplesmente, no versículo 14, vai dizer assim: e chegando Jesus, tocou o esquife, ou o caixão, está ali, no 14 de Mateus. E chegando, tocou o esquife, o caixão, mesma tradução. E os que levavam o caixão pararam. Sabe o que eu entendo? Quando nós estivermos nessa situação de que nós estamos nos deparando com os nossos sonhos, os nossos planos, as nossas vontades, a nossa esperança, que ela já não tem mais solução, sabe o que nós devemos fazer? Parar. Para. Não faça como nós fazíamos antigamente, não faça como eu fazia outrora, não faça como é de costume fazer as pessoas se descabelarem ou irem praticar um assalto, um roubo. Não, pare, pense, Jesus está comigo. Aqui neste momento, Deus quebra, Jesus quebra um paradigma, Jesus quebra uma lei cerimonial. Uma das poucas leis que Jesus interfere lá do Velho Testamento são as leis cerimoniais. Uma delas, não precisamos mais matar cabritos e nem nos banhar com sangue de nada animal para que nossos pecados venham a ser perdoados, porque o sangue do Cordeiro já foi derramado na cruz do Calvário. Outra lei cerimonial que ainda muitos vivem nela, o sábado, o descanso. Não é necessário, não é obrigado. Era uma lei cerimonial aos judeus, ao povo de
Israel, eles guardavam o sábado. Outros guardam a sexta. Outros guardam como nós, os ocidentais, guardamos o quê? O domingo. Ah, mas não dá para eu guardar o domingo para ter comunhão. Então guarda o dia que você quiser. O importante é nós pegarmos um dia da nossa vida, da nossa semana, do nosso tempo e declarar, decretar aquele dia. Não, esse dia é o dia do Senhor. Vou tirar para louvar, para adorar, vou tirar ele para agradecer, para ir na casa do Pai, para, sei lá, abençoar alguém, para cuidar da minha vida, para cuidar da minha família. Esse Deus. Mas essa lei cerimonial, como está lá em Números, capítulo 19, versículo 11, vai dizer que aquele que toca no morto, ele teria que ficar 7 dias separado de toda a população. 7 dias, por causa das suas impurezas. E aqui a primeira coisa que Jesus faz, ele toca no caixão. Quebrou aí. Jesus teria que ficar 7 dias de tocar na caverna. Não. Ele vem mostrar que, tipo assim, eu sou a vida. A vida não pode ter medo da morte. A luz não pode ter medo da escuridão. O calor não pode ter medo do frio. Da mesma forma que o crente não pode ter medo do ímpio. Que o cristão não pode ter medo do diabo, do demônio, do Satanás. Não pode ter medo. Porque se nós cremos que Jesus é conosco, nós não temeremos mal algum. Porque Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, socorro bem presente na hora da noite. É o nosso Deus. E Ele chega nesse caixão e toca. Tocou. E uma palavra de Jesus. Por isso que é importante nós estarmos com os nossos ouvidos atentos. Olha a importância de mesmo nós achando que a esperança está morta, que tudo está morto, que não tem mais solução. Olha a importância dos nossos ouvidos espirituais estarem limpos e escutar aquilo que Deus tem falado aos nossos corações. Esse jovem, humanamente dizendo, estava morto, mas Jesus faz assim, jovem, eu te digo, levanta-te. Mas ele não estava morto? Nossos ouvidos. Quantas vezes nós estamos passando por dificuldades, por problemas, seja na área que for, e as pessoas vêm, Deus usa pessoas, Deus usa louvor, Deus usa a palavra, Deus usa o pastor, Deus usa a igreja para falar conosco, e nós, não, vou esperar Jesus descer do trono para falar comigo. E Deus está falando, e Deus está ali, manda um, manda outro, nada. Tem a história, não sei se é real, mas parece que sim, de um alpinista que estava ali no monte, escalando aquela neve toda e tal, e caiu uma tempestade de neve no lugar onde ele estava escalando, e ele ficou preso pela corda, e o frio, aquele frio, e vinha uma voz no ouvido dele, que dizia, se joga, corta a corda. E ele não, e pedindo para Deus, Deus me ajuda. Quando amanheceu, aquele homem passou frio a noite toda, sofrendo, ali uma angústia, uma dor, porque o frio adoece, o frio dói, o frio queima a carne, o frio mata as células. E de manhã, quando ele acorda ali, ele ficou ali, ele olha para baixo, e a 1 metro do pé dele
estava a rocha. E depois daquela rocha tinha uma caverna para ele se esconder. Quer dizer, nós às vezes pedimos o socorro, queremos que Deus nos socorre, queremos que Deus venha com a provisão, mas não estamos ouvindo o que Deus está falando. Estamos mais mortos do que este jovem que já estava no caixão. Jesus falou: eu te digo, levanta-te. E aquele jovem, a palavra de Deus, no versículo de número 15, vai dizer: e o defunto, já não era mais defunto, né? Assentou-se e começou a falar. E aí Jesus pega aquele jovem e entrega. Lucas 7, 15. E o defunto assentou-se e começou a falar. Ele entregou a sua mão. Aquele que está junto de nós, ele pode fazer com que os meus sonhos, os teus sonhos, a nossa esperança venha a ter vida novamente. Temos que crer que Jesus, Ele é o único que pode trazer ou voltar as nossas vidas, a nossa memória, a nossa mente a ter esperança novamente. Ah, mas acabou. Ah, mas não sei o que. Não deixe que nada e ninguém venha dizer você o contrário. Jesus, Ele é a nossa esperança. Você acha que minha mãe estava aqui sexta-feira? Glória a Deus. Você acha que eu, por algum momento na vida dela, de tanto ela orar por mim, de tantos anos, me parece que cada vez que ela orava, mais eu me afundava? Porque parece que é assim, né? Você acha que também ela não pensou, às vezes, em desistir? Tenho certeza que sim. Porque ela é carne, mas ela não desistiu. Ela não deixou com que a esperança dela morresse definitivamente. E por isso eu estou aqui. Por a oração da minha mãe, oração dos meus irmãos, de outras pessoas, e nós estamos aqui. Porque Jesus quer que nós estejamos. Se Ele nos trouxe aqui esta noite, é porque Ele está querendo nos mostrar: ei, ainda há esperança. Cortaram sua árvore, cortaram sua esperança. A palavra de Deus vai dizer que ainda há esperança para uma árvore que foi cortada, que ao cheiro das águas, ela brotará. Quem é a nossa árvore? Quem é a fonte de água inesgotável? O próprio Jesus. E ao cheiro, nós não vemos Jesus. Às vezes nós nem podemos tocar em Jesus, não podemos sentir Jesus. Nós sentimos pelo Espírito Santo, mas a palavra de Deus diz que pelo cheiro das águas. Quer dizer que nós conseguimos sentir o cheiro da fonte da água. Sabe quando você passa por meio do esgoto? O que você sente? É o cheiro da água podre, né? Cheio de podridão. Mas a palavra de Deus diz que a árvore que é cortada, que foi cortada, que é o cheiro das águas. Nem precisa da água, só o cheiro, só a umidade, só aquilo que ela traz de úmido nas nossas narinas vai fazer com que as nossas esperanças venham crescer, brotar novamente. Ah, mas não tem mais jeito não, porque eu já fui lá, eu já levei currículo, já fiz entrevista, já orei para o meu marido, já fiz isso, já jejuei, já fiz campanha, já fiz tanta coisa. Ei, mesmo que a cova esteja aberta, como no caso dessa mulher, a cova para enterrar o filho dela já estava aberta. Mas mesmo que a cova já esteja aberta, Jesus vem falar aos nossos corações que ainda há esperança. Sabe aquele ditado
que a esperança é a última que morre, como já disse aqui? A minha esperança, um dia ela morreu. Morreu. Fazer o quê? Morreu. Mas sabe o que aconteceu? Ao terceiro dia, ela ressuscitou. E hoje ela vive na destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Jesus é a nossa esperança. Espiritualmente, a esperança não é a última que morre, ou a última que vem a morrer. Na vida espiritual, no olhar espiritual, a nossa esperança, ela é eterna. Não morre mais. Ela já pagou o preço, ela já morreu, e hoje ela é eterna para com as nossas vidas. Então, tem jeito sim, né? Maria. Tem jeito, eu sei que tem. Teve para tantos. Por que a senhora não vai ter? Né, amada? Tem jeito sim, pai. Olha o Mondigar aí, ó. Olha, minha amiga. Tem esperança sim. Tem jeito sim. Deus pode mudar sim. E Ele vai mudar em nome de Jesus, para que o nome dele venha a ser glorificado, exaltado, louvado e adorado pelas nossas vidas e através das nossas vidas, em nome de Jesus. Ele é o Pai, é Ele quem guia, é Ele quem nos direciona, é Ele quem sabe o momento certo. Olha, não tem mais jeito, eu vou trazer, eu vou pegar, eu vou trazer para mim. Não tem, agora é comigo. Eu sou o dono da vida e da noite. E Ele vem nos dizer nesta noite, mais uma vez, eu quero ser repetitivo. Ainda há esperança. Não desista. Olha a missionária Nancy. Orou por mim 2 anos e meio. Parece pouco, né? Parece pouco. Se nós estivéssemos namorando, se nós estivéssemos tendo algum tipo de relacionamento, se eu estivesse tratando ela bem, seria bom. Mas não, 2 anos e meio, eu só humilhava, só pisava, só dizia não. Eu tinha acabado praticamente de sair de um relacionamento que o final dele foi turbulento para mim. Eu queria casar, não queria namorar, não queria fazer nada. E ela ali orando, buscando. Muitos diziam: desista, para, você é louca, sai, para com isso, deixa disso, e não sei o quê. E ela ali, ó, orando, persistindo. E um desses muitos era o próprio eu. Olha, filho, para com isso, quero ser não, me deixa. Quando ela ia me buscar no serviço, eu trabalhava no bar noturno lá, eu trabalhava o dia todo. De noite eu trabalhava das 7 a 1h30, aí eu olhava assim, eu ia embora, cansado, morto, quebrado de serviço. Olhava no estacionamento assim, ó. Estava ela lá encostada no meu carro. Como que essa miserável chegou aqui, pai? Eu vou pra vocês. Estava lá encostado assim, tipo, ele vai me levar embora, ele não é tão pense não. Ele vai oh, Deus, para, o que você quer? Irmão, não queria nada. E ó, o que ela passou, rapaz, eu não dedico o sofrimento que ela passou, que eu fiz ela passar, nem pro meu pior inimigo. Eu não tenho inimigo, mas se um dia eu tiver, não vou ter, mas não passa. E ela foi ali, ó, persistente, tendo esperança, tentou arrumar uma namorada, e o cara vai estar aqui, irmão. Deu certo não. Sabe por quê? Era eu. Deus queria me abençoar. Até tentou, sabe? A gente até tenta mudar de caminho, a gente até tenta buscar outros deuses, a gente até tenta às vezes buscar uma solução, como Saul, que não tinha mais Deus, aí foi buscar ali a feiticeira, até tentando
da nossa esperança. É Ele quem nos enche, encheu o coração dela de esperança novamente. Ela voltou a orar e hoje ela está feliz casada comigo. Mas eu estou muito mais feliz. Irmãos, a esperança não morre. A nossa esperança é eterna. Não deixe que nada e ninguém venha te dizer ao contrário. Não deixe. Lute, continue buscando, continue lutando, continue batalhando, continue orando, continue jejuando, porque Deus vai dar vitória. Pode demorar 1 ano, 2 anos e meio, como na história dela. Pode demorar, sei lá, 20 anos, como na história da minha mãe. Pode demorar quantos anos for. Mas Deus, quando Ele se encontra no meio de um povo que está levando o morto, que a única esperança morreu, a palavra de Deus vai dizer que Jesus muda a história. Aquela mulher volta a sonhar novamente. A esperança daquela mulher se acende de novo e ela volta a sonhar, porque a única esperança que ela tinha voltou a ter vida. Irmãos, não desista. Não pare de lutar, não pare de clamar, porque Deus, Ele é nas vossas vidas. Amém? Glória a Deus.